Irmãos, eu quero apresentar nessa noite 3 textos, 3 referências bíblicas para que nós possamos estudar sobre a Grande Babilônia. Eu quero dar prosseguimento a esse estudo da Grande Babilônia. Os irmãos podem separar apenas as referências já na cabeça, na mente, ou anotem aí. Nós vamos entrar daqui a pouco nas referências. O primeiro texto será em Gênesis 11, um texto já aludido, já lido pelo bispo Alexandre na última ministração. O segundo texto será Mateus, capítulo 4. E o terceiro e último, mas não menos importante texto, será Apocalipse, capítulo 18, que fala também sobre a Grande Babilônia. Mateus 4 e Gênesis, capítulo 11, são 2 textos históricos, ou seja, são textos que falam de fatos, de acontecimentos reais. E Apocalipse capítulo 18 é um texto profético, um texto escatológico, mas ele é um texto simbólico. Agora, embora nós tenhamos 2 textos que sejam de fatos históricos e um texto simbólico, eu gostaria de extrair das 3 referências, Gênesis 11, Mateus capítulo 4 e Apocalipse capítulo 18, eu queria extrair os simbolismos contidos nessas 3 referências, e a partir desses simbolismos nesses textos, nós iremos ver algumas realidades espirituais da Grande Babilônia. Ou seja, nós seremos ensinados pela palavra de Deus por intermédio daquilo que nós vemos, que embora seja fato, mas também ao mesmo tempo é simbólico. E é simbólico e então, portanto, por detrás desse simbolismo tem uma realidade espiritual. Eu me lembro eu assisti a ministração, e um dos pontos mais importantes que o pastor Alexandre colocou foi o seguinte, ele disse o seguinte, que a nossa preocupação não deve ser, em primeiro lugar, ficar contando ou recontando a história, mas deve ser o quê? Atentar para o valor intrínseco do texto. Eu pergunto aos irmãos, que valor é esse? O que é mais importante ao ler a palavra de Deus? Será que é citarmos as crônicas, as genealogias, citarmos os tipos, citarmos toda a história do Antigo e do Novo Testamento? Isso é o mais importante? Não. O que é o mais importante? O irmão Mildo diz que é a revelação. Porque contar a história, talvez nós sejamos os piores contadores de história. Há certamente pessoas que contam histórias melhores do que nós, que falam das crônicas, das genealogias, e como aconteceu, vai contando tintim por tintim, cada pormenor do Antigo e do Novo Testamento. E às vezes a pessoa fica perdida nesse pormenor e esquece daquilo que pode mudar a nossa vida, mudar a nossa sorte, que é a revelação da palavra de Deus. Mas antes, todavia, de nós entrarmos nesses 3 textos, nessas referências, eu quero voltar, recapitular brevemente com vocês alguns pontos da última ministração. Quem esteve aqui na última ministração do Apocalipse? Levante a mão, por favor. A maior parte dos irmãos que estão aqui. O que foi dito pelo bispo Alexandre a respeito da Grande Babilônia? Muitas coisas importantes. Mas eu quero destacar, queridos, 3 elementos que eu considerei da ministração que são muito importantes. O primeiro ponto é o princípio da Grande Babilônia. O princípio da Grande Babilônia. Os irmãos lerem Gênesis 11, vamos ler esse texto novamente hoje, vamos ver que o princípio da Grande Babilônia está lá atrás. Porque a gente, de repente, lê Apocalipse capítulo 17 e 18 e vê aquela figura colossal, uma mulher vestida de púrpura, de escarlate, adornada, na verdade, uma mulher prostituta, meretriz, que representa, que é símbolo da Grande Babilônia, e o nosso olhar fica focado ali, em Apocalipse 17 e 18. Mas nós não podemos desprezar o texto lá de Gênesis, capítulo 11, que nos conta, é uma história que fala sobre o quê? O princípio e o início da Grande Babilônia, visto na construção da Torre de Babel e da cidade também de Babel.
E nós vemos no texto sagrado, amados, que o princípio da grande Babilônia se dá pela insurreição, ou se dá ali pela administração e persuasão de um homem que convence os pós-diluvianos a construir uma torre e uma cidade. Quem se lembra do nome deste homem? Nimrod. Por que é importante destacar, trazer isso de volta? Ora, porque Nimrod, ele é o pai, ele é o protótipo do homem que se rebela contra Deus. Tudo aquilo que nós vamos ver sobre a grande Babilônia, seja em Apocalipse 17 e 18, e no decorrer de toda a Bíblia, nós temos como raiz, nós temos ali como fundamento, como origem, Nimrod. Porque a grande Babilônia não é um lugar geográfico, não é uma cidade que você pode localizar no mapa. Ainda que Apocalipse fale sobre essa localização, mas o que mais importa não é isso, é o espírito. Perceba isso, é o sentimento, é o coração, é a intenção da grande Babilônia, que é visto ali, esse sentimento de Nimrod, um homem que se rebela contra Deus. Vamos voltar na história um pouco. Olha só, os pós-diluvianos, eles estavam ali na planície de Sinear, na planície babilônica, e disseram, Nimrod, muito provavelmente aquele que arquitetou esse pensamento, esse plano, disseram que Deus nunca mais vai nos espalhar sobre a face da terra. Nós vamos tornar o nosso nome famoso, o nosso nome célebre. E aí, Nimrod, de que modo nós vamos fazer isso? Aí Nimrod teve uma grande ideia, uma ideia genial. Nós vamos construir uma cidade, vamos construir uma torre tão alta, mas tão alta, que o seu tope vai chegar até o céu. E se Deus quiser destruir o povo novamente, ele não vai conseguir. Esse é o espírito de rebelião de Nimrod. E os irmãos percebem esse mesmo espírito hoje? Será que é possível perceber ou não? Olhem para a igreja contemporânea. Olhem para o cristianismo, para a igreja protestante, cristã, evangélica. Esse espírito, ele está presente hoje. E muito pior ainda, esse espírito já está numa forma muito mais amadurecida, muito mais refinada. Afinal de contas, são 6.000 anos de amadurecimento do espírito de rebelião. E Nimrod, então, ele constrói aquela cidadela, começa a construir também a torre, cuja intenção é que levasse o homem até onde? Até o céu, para escapar de uma condenação ou de um juízo. Eu imagino que Nimrod, ele apregoou essa mensagem para o povo, não com uma intenção boa. Olha, nós vamos fazer essa torre para ficar perto de Deus, porque nós queremos Deus, nós amamos Deus, nós queremos estar próximos de Deus. Será que foi essa a intenção de Nimrod, queridos? Não, não foi essa. Eu acredito, isso penso eu, o texto não diz isso, mas penso eu, que Nimrod, de repente, chamou todo mundo ali e falou assim, olha, vamos fazer uma torre, vamos fazer uma torre. E esta torre vai permitir que nós invadamos o céu, porque quem Deus pensa que Ele é? Porque Ele matou os nossos pais, Ele matou os nossos antepassados, mas Ele não pode fazer isso de novo. E nós, para não sermos surpreendidos por Deus, nós vamos fazer essa torre, e nós vamos assaltar o céu, vamos assumir o governo e o controle do céu. Isso eu imagino. O segundo ponto que eu quero trazer para a ministração de hoje é a respeito da própria cidade e da torre. Ora, o que é uma cidade? A cidade, ela tem como símbolo ali um centro administrativo. Na cidade nós temos a economia, nós temos a produção, nós temos a cultura, nós temos os afazeres diários, domésticos, tudo aquilo na cidade. A disciplina, o governo, na cidade. E a torre?
a torre, dizem os arqueólogos, os especialistas, que muito provavelmente aquela torre de Babel era um zigurate. E pastor Josué, que nome estranho é esse? O que seria um zigurate? O zigurate era uma obra arquitetônica muito comum no Império Babilônico, ali na planície de Sinear. Havia milhares e milhares ali de zigurates espalhados, que era uma torre-templo, que estava então vinculada ao quê? À religião, ao culto, não do único e verdadeiro Deus, mas muito pelo contrário, ao culto de vários deuses, deuses estranhos. Então nós temos o quê? Nós temos uma cidade, o governo, a administração, a cultura, as gentes, os povos, e nós temos também o quê? A religião. Nós aprendemos com isso, queridos, que a Grande Babilônia, ela não é um sistema desorganizado. Não é um sistema que nasceu por acaso, de repente os homens sentaram ali, né, cada um numa pedra, num toco, num barranco, ficaram passando a mão na cabeça, e de repente, um fala, o que a gente faz da vida? Não, foi algo arquitetado, foi algo ali soprado e inspirado por Satanás no interior daquelas pessoas, daqueles homens caídos e rebeldes. Deus tem um propósito. Sim ou não? Quantos já ouviram falar que Deus tem um propósito eterno aqui? Deus tem um propósito eterno. E o propósito de Deus tem sido levado a cabo? Tem. O que você está fazendo aqui nessa noite? Levando a cabo o propósito de Deus. Ouvindo a palavra, sendo edificado, não apenas hoje, em tantos outros momentos, Deus está fazendo o que conosco? Nos edificando, nos conformando, nos transformando. Não é isso que Deus está fazendo? Na economia de Deus, essa palavra de origem grega, a partir de dois vocábulos, oikos, que significa casa, e nomos, lei, a lei da casa de Deus. Agora, será que Satanás também tem uma economia? Também tem. Tem um governo? Também tem. Tem uma administração? Também tem. Tem uma religião, ou várias religiões, que manifestam o seu pensamento, a sua vontade, o seu espírito? Também tem. Então os irmãos conseguem enxergar que de um modo contrário, mas porém paralelo, desde o início ali dos tempos, da queda do homem, Gênesis 11 e tantos outros capítulos que falam sobre esse espírito de rebelião, nós temos o quê? A economia de Deus e nós temos também a economia de Satanás. A economia de Deus, ela converge no quê? Na Nova Jerusalém, que é uma cidade noiva, uma noiva cidade, e a economia de Satanás converge, no final dos tempos, na Grande Babilônia, que é uma cidade mulher, uma mulher cidade, mas uma mulher prostituta meretriz. E é interessante este ponto, que é o terceiro ponto, que eu quero resgatar. Nós entendemos o seguinte, queridos, que a Grande Babilônia não é apenas. Não se trata de Nimrod. Não se trata daqueles que se rebelaram contra Deus em Gênesis capítulo 11. A Grande Babilônia é uma coletividade. A Grande Babilônia é um ajuntamento de pessoas. É um ajuntamento. E nós podemos ver a Grande Babilônia hoje em muitos lugares. Em muitos e muitos lugares. Aí você de repente pergunta, mas bispo Josué, cadê a Grande Babilônia? Eu não estou vendo a Grande Babilônia. Eu não estou vendo. Onde está a Grande Babilônia? Olhe para o mundo. Olhe para as pessoas. Olhe para o falar das pessoas. Olhe para o sistema caído, para a corrupção, para a natureza de Satanás, que é expressa nas pessoas. Lá no finalzinho dessa ministração, eu quero dizer alguma coisa sobre essa expressão, sobre esse espírito, que não sei se vai assustar os irmãos. Se assustar, de repente, você nunca mais volta aqui. Mas se não assustar, você volta. E vai ser curado, como eu também vou ser curado, pelo Senhor Jesus Cristo. Mas enfim, queridos, a Grande Babilônia é um espírito maligno.
É um espírito maligno. E eu achei muito importante uma frase da ministração do bispo Alexandre. Eu fiz questão de anotar essa frase, e os irmãos vão se recordar. Uma frase que define, que sintetiza essa questão do espírito babilônico. Ele disse o seguinte, abre aspas: o mundo é um espírito que permeia a tudo e a todos. Eu vou repetir. O mundo é um espírito que permeia a tudo e a todos. Quem entendeu essa frase? O mundo é um espírito. Dá para tocar no espírito? Pegar o espírito? Ver o espírito? Dá para tocar? Ver? Não. Mas é um espírito que permeia a tudo e o pior, não para por aí, também a todos. A todos. 1 de João, capítulo 2, versículo 15 diz: não ameis o mundo. É imperativo, é uma ordem. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está ou não permanece nele. E é o grande problema do cristão, queridos, está aí. Que muitas vezes nós temos esse espírito mundano muito o quê? Aflorado, muito forte e trabalhando em nós ativamente contra o propósito eterno de Deus. Não ameis o mundo. É claro que há ocasiões em que as pessoas chamam de mundo o que não é mundo e não tratam aquilo que de fato é mundo. E não é a ministração dessa noite, eu não vou entrar nesses pormenores, nesses méritos. Mas eu quero falar para vocês a respeito desse espírito mundano como um espírito escravizador da alma humana. Nós temos que estar cientes disso. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 32, Evangelho de João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu acho que são os dois versículos, quem sabe, mais simples das Escrituras. E os dois versículos que são menos vivenciados, que são menos experimentados e compreendidos à luz de um todo, à luz da unidade da palavra de Deus. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo é a verdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente, de fato, sereis livres. Por que está escrito assim? Ora, porque a Bíblia, quando olha para mim, quando olha para você, e entenda a Bíblia agora como um ente espiritual, como a palavra de Deus, olha para o homem, vê que eu, você, nós, igreja do Senhor, embora corpo de Cristo e regenerados pelo Espírito Santo, nós carecemos de libertação, porque o homem, desde o momento que ele caiu em transgressão, que ele se rebelou contra Deus, ele virou as suas costas para o Altíssimo, ele precisa de libertação. E o mundo é um mundo aprisionador. Existem várias prisões, várias celas. Eu não sei, de repente, quais são as celas ou as prisões que têm prendido ainda os nossos corações. Eu sei um pouco do meu coração. Não sei tudo ainda, mas os nossos corações às vezes estão o quê? Sob grilhões, estão algemados, estão aprisionados. Aí você fala: pastor, estou entendendo, mas não estou concordando. Estou aqui, pastor, misericórdia. Eu venho na quarta, eu venho na sexta, eu venho na terça, eu venho, o que mais? No domingo, eu vou no grupo familiar, eu faço isso, eu faço aquilo outro, mas não se trata de uma constância do congregar.
tão somente. Não se trata de sentar-se numa cadeira, de escutar uma palavra, de repetir essa palavra, de chegar em casa e baixar ali os vídeos e o áudio do Bispo Alexandre pregando, e são horas e horas e horas de ministrações, e vir para a conferência. Tudo isso é válido, queridos, e é muito, muito, muito bom, e continue a fazer isso, porque nessa constância, nessa perseverança, permitindo que a palavra de Deus ganhe os nossos corações, nós certamente seremos o quê? Livres do mundo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quanto mais você conhecer a verdade, o que vai acontecer com você? Mais libertos nós seremos. Mas às vezes os nossos olhos não conseguem enxergar que há uma escravidão que vai nos enganando e permeando ali, espreitando os nossos corações, e a gente não consegue ver esse tipo de escravidão. Eu quero falar sobre algumas formas, algumas modalidades de escravidão para os irmãos. Não que vocês não conheçam, mas vamos relembrar, quem sabe. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis 11. Olha só. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Quem achou, diga amém. Diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, ou Sinear, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos pedras. É isso? Peguemos pedras da natureza, pontiagudas, estado bruto. Não é isso que está escrito? O que a sua Bíblia diz? Façamos, produzamos, confeccionemos o quê? Tijolos, e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra, mas não eram pedra, e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chegue até aos céus, e tornemos o nosso nome célebre, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Sabe qual é a primeira prisão de Satanás? É a conformação do homem com o espírito maligno e rebelde de Satanás. E isso tem acontecido, queridos, como dizia minha avó, desde Dom Tonte, há muito e muito e muito tempo. Desde aquele momento ali, nós vemos essa revelação em Gênesis 11, mas na queda, o homem, ele é conformado. A Bíblia diz que nós devemos nos ser transformados, porque Satanás está fazendo o que com o homem? Façamos tijolos. Só um instantinho, Márcio. Façamos tijolos. O tijolo é feito de quê, meu querido? De pedra moída. É feito de quê? Barro. Gênesis capítulo 2, versículo 7. O homem, ele é formado do barro, do pó da terra. Então não precisa ser um excelente hermeneuta e exegeta para você combinar um texto com o outro e entender que o barro na Bíblia é símbolo do homem natural, caído e não regenerado. Porque se nós lermos as epístolas de Pedro, nós lemos o Novo Testamento, o regenerado é simbolizado por pedras que vivem na casa de Deus, na edificação espiritual de Deus. Então, Satanás, ele faz o quê? Ele pega o homem, aquele barro, e faz o quê? Você é livre para fazer a sua vontade. O homem pensa que é livre. O homem pensa que é livre, mas o homem não é livre. Ele é embutido, ele é forçado em uma forma. E vai saindo ali uma fileirinha, um atrás do outro, tudo um parecendo com o outro. O pecado pode ser diferente, a manifestação pode ser diferente, mas o interior é igual, é o mesmo. Diga, querido Márcio, vamos contra Deus. Ainda mais o termo Nimrod, eu sei que o Bispo Alexandre explicou isso, mas vale a pena relembrar. Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Mas que coisa linda.
Eu também queria estar diante do Senhor, não queria não, desse jeito não. Porque na raiz do hebraico, esse diante do Senhor é aquele que se opõe face a face. Aquele que olha nos olhos de Deus e fala assim, vai encarar? Eu estou aqui para o que der e vier. Bate a mão no peito e diz, eu não me submeto. Não me submeto. Então essa conformação, o espírito da escravidão faz o que com os homens? Conforma. E eu não estou falando de roupa, não estou falando de bebida, não estou falando de comida, não estou falando de lugares, eu estou falando de quê? De corações, de mentes, de propósitos, de vontades, de intenções, de sonhos, de projetos que estão sendo conformados paulatinamente há 6.000 anos ao propósito, à vontade, aos sentimentos, às intenções de Satanás. E nós precisamos o quê? Nos desvencilhar, ser libertos deste estado, deste espírito, deste processo de conformação ao mundo. Ser diferente em Cristo Jesus. No meu tempo de criança, de adolescente, que não faz muito tempo, fui adolescente há pouquíssimos anos atrás, ser diferente era o quê? Vestir uma roupa diferente. Era não frequentar um lugar que todo mundo frequentava. Mas o coração estava o quê? Cheio de quê? De vícios. Cheio de quê? De rapina. Cheio de quê? De orgulho. Cheio de maldade. E era um coração intratado. Mas eu pensava que a minha roupa era roupa de santo. O meu falar, porque não podia falar as palavras que todo mundo falava, eram falar de quê? De santo. O que eu fazia, o que eu falava, onde eu estava, com quem eu estava, era um falar de santo. Mas operava dentro de mim um espírito escravizador que me fazia parecido com Nimrod. Alguém ficou assustado com isso? Não, né? Um espírito escravizador que me fazia parecido, agora você vai apelar, pastor, com Satanás. Alguém vai fugir? Fecha a porta? Não é necessário. Vamos ler um texto da palavra de Deus. Talvez um texto que para muitos, ele seja difícil de entender como esse espírito é visto. No mais improvável, quem sabe, dos seres humanos. Alguém próximo de Deus, de Cristo, que caminhou com Cristo, apóstolo, que recebeu a revelação, que comeu com Jesus Cristo, que curou ali os enfermos. E aí você vê um coração conformado ao coração de Satanás. Mateus capítulo 16. Vamos ler esse texto. Mateus 16, versículo 21 ao 23. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Ora, o que o texto nos informa? Jesus, ele ocultou aos discípulos o que era necessário? Jesus, ele falou em parábolas, ele falou o quê? De modo claro, eu preciso ir. Não é uma opção, é necessário. Eu tenho que ir para Jerusalém. Para fazer o quê? Para ser aclamado, para ser aplaudido pelos homens, para receber um trono de glória. Venha, Senhor, assenta-te no teu trono e governe sobre Israel. É isso? O que Cristo diz para os discípulos? É necessário ir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Olha só. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Qual é a resposta de Jesus Cristo?
Versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro. Leia bem na sua Bíblia. Ele disse a Pedro. Quem sabe ele disse a Márcio. Disse a Josué. Mildo. Ah, pastor, essa noite você quase não vem, agora vem esculachar a gente. É melhor que não venha mesmo, né? Venha pelo menos uma vez por ano na quarta-feira. Disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Jesus não disse a Satanás, está claro? Jesus disse a Pedro, e não disse ao espírito imundo, como dizem alguns, que tomou posse do corpo de Pedro. Não, Satanás, um substantivo, significa adversário. Jesus disse a Pedro: você é um adversário. Naquele momento, pelo menos, o grande apóstolo era o quê? Um opositor. Ele era o quê? Um adversário do propósito de Deus. Não cogitava das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Por quê? A mente de Pedro, o coração de Pedro, estavam, naquele momento ali, expressando a conformação com o espírito do mundo. Quem entendeu, diga amém. Graças a Deus. E qual o remédio para a gente, então? Porque se o homem, desde a queda, foi conformado ali, né, empurrado na forma do diabo, o que é que deve ser feito? Há um texto que nós sempre lemos, os irmãos sabem onde está, Romanos capítulo 12. Está aqui o remédio, está aqui a cura. O remédio para o homem, para este homem que não quer abrir mão de si mesmo. É fácil abrir mão de si mesmo, queridos? É fácil. É fácil você escutar a palavra de Deus que diz assim: olha, siga essa direção. Aí você pergunta para Jesus: para onde é, Senhor, essa direção? Quem quiser vir após mim. Davi. Quem quiser, Davi, faça o quê? Negue-se a si mesmo e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Aí o coração começa o quê, hein? A palpitar e mexe para um lado e mexe para o outro. A gente entende com a mente e o coração fica o quê, hein? Sacudindo dentro da gente. Mas este é o caminho, é seguir a Jesus Cristo. E como isso é possível? Se o homem foi entijolado, existe essa palavra? Entijolado? Não sei, né? Neologismo. Entijolado. Ele foi ali conformado, feito um tijolo. Moldado. Melhor, né? Moldado. Está mais claro. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a solução de vida, a solução para a vida do homem? Para a sua vida. Qual é a solução? Não vos conformeis com este século. E o que eu faço então? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E olha que é importante que o versículo 1 deste capítulo, Paulo, antes de falar do não vos conformeis e vos transformeis pela renovação da vossa mente, Paulo apresenta o fator motivador. Paulo apresenta aí qual é o combustível que vai fazer com que eu queira não me conformar com o mundo e que eu queira e busque a transformação da minha mente. Qual é o fator
que deve motivar o cristão. Qual é? Rogo-vos, pois, pelos dogmas da sua igreja, que vos, rogo-vos, pois, pela palavra que a autoridade ministerial determinou para a sua vida. Não é isso. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Querido, se o homem não for liberto pela misericórdia de Deus, ninguém mais, nada mais será capaz de libertar o homem. O capítulo 12 é o capítulo que reúne nesse versículo tudo aquilo que foi dito anteriormente, desde o capítulo 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, cada uma das misericórdias de Deus. Paulo não apresenta a sua própria vontade, Paulo não fala sobre o seu sentimento. Olha, eu acho que deveria ser assim. Paulo, corajosamente, ele diz: eu rogo, eu conclamo. E a palavra rogo-vos, já compartilhei isso uma vez para os irmãos, no original grego é parakaleo, que significa caminhar junto, em direção. É tomar uma pessoa, colocar a mão dela, colocar a sua mão sobre o ombro dessa pessoa e caminhar em direção às misericórdias de Deus, que devem ser a nossa força motivadora para que o meu coração seja o quê? Transformado, a minha mente seja transformada e não seja conformado com o mundo. Este é o remédio. Esta é a solução para o homem. Mas há mais um tipo de escravidão que eu quero compartilhar com os irmãos. Nós vimos aqui em Gênesis 11 que um tipo de escravidão que se manifesta nesse espírito mundano é o quê? A conformação com a natureza de Satanás. Amém? Repita, conformação. O homem ele foi conformado ali ao espírito de Satanás. Mas há um outro aspecto da escravidão que veremos agora em Mateus capítulo 4. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus 4, do versículo 1 ao 11. A seguir, depois do batismo de Jesus, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Bispo Josué, qual é a relação que até agora eu não entendi do texto de Mateus capítulo 4 com a grande Babilônia? Está aqui. A grande Babilônia está aqui. Obviamente, não no comportamento de Jesus Cristo, isso está claro. Ele não cede à tentação de Satanás. O espírito babilônico, escravizador, é um espírito também, além de ser um espírito conformador, que conforma o homem, a natureza de Satanás, é um espírito sedutor, que seduz o homem. E nós temos aqui 3
esferas, 3 áreas, 3 ambientes da vida do ser humano, em que Jesus Cristo ele é tentado, ele é provado por Satanás, e vemos o espírito babilônico, e Jesus Cristo permanece íntegro, ele não cai, ele não cede. Jesus Cristo, após jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve o quê? Fome. Normal isso? Normal, natural. O ser humano teve fome. Aí o diabo se apresenta a Jesus Cristo. Você é o Filho de Deus? Se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Porque é fácil, Jesus. Qual o seu problema? Fome. Afinal de contas, você está jejuando há 40 dias e 40 noites. Você está com fome. E não é nenhuma dificuldade para você. Porque você é o quê? O Filho de Deus. Se você é, então prove que você é o Filho de Deus. E resolva o problema do quê? Da sua fome, da sua barriga. Ah, pastor, mas isso é muito simples. Pão, fome, ele é muito tranquilo isso. Mas não esqueça, que eu falei no início da ministração, que esses textos falam de símbolos. Sim ou não? Esse pão aqui, que Satanás pede que Jesus transforme as pedras em pães, este pão é o símbolo do quê? De uma realidade, tanto espiritual, psicológica e também o quê? Natural do homem. É a necessidade de subsistência. E queridos, vamos falar a verdade. O homem faz de tudo. Faz de tudo para ter o seu bocado. Sim ou não? Faz de tudo. Faz não, pastor? Faz. Nega a fé. Nega os princípios, as virtudes do Evangelho, em nome do quê? Do dinheiro, que por sua vez compra o pão, compra o carro, compra a casa, compra o teto, compra a roupa, e compra. Não entenda o pão aqui apenas como a comida, mas tudo aquilo que cerca o homem, tudo aquilo que proporciona, que propicia a subsistência do ser humano. Está debaixo de um abrigo é pecado? Ter uma casa, seja de aluguel ou própria, isso é bom ou ruim, queridos? É bom? Ter um emprego, é bom ou ruim? Eu diria que é necessário, não é verdade? Estudar é ótimo, indispensável, não é, irmão Márcio? Essas coisas todas proporcionam um bem-estar para você? Sim, proporcionam. Mas será que nós iremos sacrificar aquilo que sai da boca de Deus pelo pão que perece? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Diante da tentação do espírito babilônico, sedutor, Jesus Cristo responde com Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Diabo, eu quero dizer uma coisa para você. Não só de pão, não só, abre aspas, de carro, não só, me ajudem, de quê? De roupa, não só de quê? De lazer, não só de quê? Descanso, não só de tantas e tantas coisas. Viverá o homem precisa dessas coisas, sim, mas o homem viverá também, e muito mais ainda, de toda a palavra que procede da boca de Deus, porque esta palavra transforma o coração, transforma a vida, transforma o homem. Lembram da história e do caso de Esaú? Lembram? O que fez Esaú? Ele tinha o direito de primogenitura, a porção dobrada sobre a terra. Ele tinha o direito da realeza ou do governo sobre os seus irmãos, e o sacerdócio, ser um representante de Deus, de falar por Deus. Mas ele era o quê? Caçador, homem forte, garboso, elegante, e vindo de uma das suas caçadas, teve fome. Jesus estava com fome aqui? Estava com fome?
Fome é um processo químico, fisiológico, biológico, natural, faz parte. E Esaú estava com fome também? Estava. O que ele fez? Esperou, cozinhou, pediu para seu pai, para sua mãe, para seu irmão. O que ele fez? Ele pediu para Jacó. E Jacó, cabra esperto, né, falou, eu te dou um prato, um cozido vermelho aqui de lentilha, mas fazer um acordo com você. Vende o teu direito de primogenitura. Será que Esaú pensou muito, queridos? Dá o prato para cá. De que me vale? De que me vale esse tal de direito de primogenitura? O direito era para quando? Para hoje ou para amanhã? Na experiência de Esaú. Amanhã. De que me vale o amanhã? Se hoje tenho fome. Subsistência é um aspecto da sedução do espírito babilônico. O mundo quer nos convencer de que nós precisamos mais tanto dessas coisas. Eu não digo do básico, não. Se nós tivermos o que comer, o que beber, com o que nos vestir, sejamos felizes, escreveu o apóstolo Paulo. Mas o mundo nos engana, tenta nos enganar, tenta nos seduzir. Mas há um outro aspecto aqui dessa escravidão. Satanás leva Jesus Cristo até o pináculo do templo e diz para ele fazer o quê? Atira-te daqui, porque os seus anjos te susterão, você não tropeçará com teu pé em pedra. Aqui nós vemos um aspecto da religião implícito. Imagine o grande milagre, Jesus Cristo no pináculo do templo de Salomão, lugar altíssimo, e aí ele se joga, e aí vem o quê? Anjos do céu, da parte de Deus, um pega na mão esquerda, outro pega na mão direita, um pega na perna, outro, e aí ele vem o quê? Flutuando, sendo trazido pelos anjos. Olha o milagre. As pessoas iriam fazer o que com Jesus Cristo, hein? Iriam aplaudir. Esse é um homem de Deus, sim ou não? Ele caiu ou foi jogado lá do pináculo do templo. O templo, centro o quê? Espiritual e religioso de Jerusalém. Mas ele não morreu. O que aconteceu com ele? Ele foi amparado pelos anjos. Será que a gente vê isso também? Os aplausos, os milagres, seduzindo o homem? Queridos, eu nunca vi, eu tenho 36 anos de idade. Na minha adolescência, na minha juventude, um período tão conturbado, tão caótico como o tempo em que nós estamos vivendo, do ponto de vista da religiosidade, da farsa religiosa, da sedução, dos embustes, do falso evangelho. Está muito claro, está muito patente isso. Está muito patente. Pois é, irmão, é Mariano, né? O irmão Mariano diz assim, não enxerga quem não quer. Mas eu vejo que há uma sedução. Os irmãos entendem isso, queridos? Os homens foram iludidos. O apóstolo Paulo escreveu o que aos irmãos da Galácia? Quem vos fascinou, ó Gálatas insensatos? Fascinou, quem vos enfeitiçou? No texto grego, seria traduzido assim, quem vos iludiu, quem vos encantou. É uma ilusão, irmão Mariano. Os olhos estão embaçados, há escamas, e a pessoa está vivendo uma vida religiosa, uma vida farisaica. Leia Mateus capítulo 15. Os fariseus se preocupavam em lavar as mãos, se preocupavam com a tradição dos anciãos. E Jesus Cristo fala, para com essa besteira aí. Ficam lavando as mãos, lava os pés, lava a cabeça, toma banho, lava o corpo, lava a roupa, toma banho de cachoeira, toma banho disso, daquilo outro. Às vezes eu perco, ou gasto, não sei qual seria a melhor expressão, algumas horas da minha madrugada
assistindo alguns programas de televisão, assistindo alguns apóstolos, assistindo alguns profetas, assistindo alguns mestres, convidando as pessoas para os 7 banhos: banho de cachoeira, banho da lagoa, banho do rio, banho de sei das quantas, banho da... Isso é bruxaria, queridos. Isso é macumba. Isso é sincretismo. Estão seduzindo as pessoas dizendo: se você lavar o seu corpo, a sua vida vai mudar. Os seus negócios vão prosperar. E o coração? Vai mudar? Não vai mudar. Não muda não, queridos. Não muda. Não muda. Jesus Cristo venceu essa questão. A terceira tentação, Satanás faz o quê? Leva Jesus Cristo a um alto monte e mostra todos os reinos do mundo, a glória, o dinheiro, a opulência, e diz para ele: tudo isto eu vou te dar, tudo isso eu vou te dar, se prostrado me adorares. Quantos cristãos têm se prostrado diante de Satanás, sendo seduzidos pelo espírito babilônico? Quantos cristãos não têm se prostrado, porque o que mais vale é o ter dinheiro, é o possuir, é o mostrar, do que ter um coração contrito, uma alma lavada, uma consciência pura diante do Senhor. E o mais interessante, eu trouxe um texto, eu acho que vai dar tempo de ler esse texto, um artigo de um pastor. Eu já comentei esse artigo algumas vezes, talvez alguns vão recordar aqui, mas eu fiz questão de trazer esse texto hoje. Vamos gastar um tempo, eu vou ler esse texto. Como é interessante que a religião hoje, do século 21, ela congrega em si esses 3 ambientes da tentação de Jesus Cristo. Preste atenção nisso que eu estou dizendo. A religião evangélica, cristã, protestante, congrega os 3 ambientes em que o homem é tentado e cai costumeiramente. A questão da subsistência, a questão da própria religião em si, e o mundo, o orgulho, o status e o possuir. Olha só, é um artigo do pastor, deixa-me ver, Ricardo Gondim, que diz assim, tem um pouco de paciência. O título do artigo: religião é a cocaína do povo. Preste muita atenção. Vivi parte de minha adolescência nas décadas de 60 e 70. Naqueles anos, os Beatles e os Rolling Stones reinavam na música. Discutia-se o existencialismo de Sartre nos barzinhos de Ipanema. As mulheres se libertavam lendo Simone de Beauvoir. Che Guevara inspirava os ideais revolucionários dos latino-americanos. As drogas se tornaram uma obsessão mundial. Muitos jovens caminhavam pelas trilhas que começavam em Amsterdã, seguiam pelo Afeganistão e chegavam à Índia em busca de haxixe. A maconha deixou de ser consumida no submundo da marginalidade e dominou as universidades das Américas. Tomavam-se doses mínimas de LSD para viajar por horas no mundo alucinógeno. Os picos de heroína nas veias abreviavam a vida de milhares. Os tempos mudaram. A rebeldia dos jovens aquietou-se. Os heróis comunistas ruíram. O consumismo substituiu as antigas aspirações revolucionárias e a technomusic substituiu o rock. Aquelas drogas que entorpeciam e deixavam seus usuários num estado zen foram suplantadas por outras que ativam, energizam e potencializam.
Substituíram-se os tóxicos que causavam torpor por outros que davam uma sensação de poder e de autonomia. Assim, hoje, quase não se fala mais em heroína ou LSD. As drogas da moda são a cocaína e sua versão mais barata, o crack. E cresce a busca pelas sintéticas, como êxtase, que prometem um melhor desempenho, inclusive sexual. A religião também mudou muito. Pense nisso. A religião também mudou muito. Naqueles anos, predominava entre os jovens o conceito que a religião servia os interesses das elites, pacificando os oprimidos. Os debates reforçavam o pensamento de Karl Marx, que em 1844 afirmou: o sofrimento religioso é, a um único e mesmo tempo, a expressão do sofrimento real e um protesto contra o sofrimento real. Marx acreditava que a religião é o único suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração e a alma de condições desalmadas. Meus contemporâneos repetiam sua conclusão: a religião é o ópio do povo. Quem já escutou essa frase alguma vez, de Marx? A religião é o ópio do povo. Agora perceba o que o autor desse texto vai fazer com essa frase aqui. Olha o salto aqui. Marx não afirmava que a religião é um narcótico qualquer. O que a religião era? O ópio. Não é qualquer narcótico. Ele a identificava como um entorpecente poderosíssimo de seus dias, o ópio. As condições sociais perversas da Europa no século XIX condenavam os trabalhadores a pouco mais que escravos. Marx entendia que as mesmas condições também produziram uma religião que prometia um mundo melhor só para a próxima vida. Assim, tanto ele como seus seguidores difundiram que a religião não é apenas uma ilusão, mas cumpre a função social de distrair os oprimidos. Por isso, afirmava que a religião é um narcótico que não apenas alivia a dor do trabalhador, como lhe embriaga, roubando o seu poder de transformar sua realidade. Para ele, a esperança religiosa era um ópio que prometia felicidade no porvir, adiando o furor revolucionário. O pior é que ele tinha razão em suas análises. A igreja de seus dias realmente estava decadente e aliada à aristocracia. Desempenhava exatamente esse papel anestesiante. Porém, com a pós-modernidade, a religião já não cumpre essa tarefa entorpecente. No Ocidente, a proposta religiosa vem crescentemente se tornando mais parecida com outro tóxico, a cocaína. Estão entendendo o texto? Estão entendendo? Marx disse que a religião era o quê? O ópio do povo. O ópio fazia o quê? Entorpecia, anestesiava. Isso naquele tempo. E hoje, esse escritor diz que a religião do nosso tempo parece com outro tóxico. Qual é? A cocaína. O neoliberalismo, pai deste materialismo consumista, tão bem representado no fascínio pelos shoppings e pelas grifes, já entorpece como o ópio. A gente não precisa mais de entorpecimento. O consumismo já faz isso com as pessoas. Por outro lado, a religião de hoje procura excitar e produzir sensações de poder parecidas com a da cocaína. Isso é forte, não é? Artigo forte. Depois eu passo para vocês o link. As igrejas neopentecostais se multiplicam, prometendo que as pessoas têm o direito, quem já ouviu falar disso, de ser felizes aqui e agora. Você tem o direito de ser feliz. Repetem exaustivamente que ninguém precisa transferir para a eternidade o que pode ser reivindicado já. Insistem na promessa feita a Israel, de que o fiel é cabeça e não cauda. Meu irmão, você é cabeça e não cauda. Exija os seus direitos. Seja feliz hoje, porque Deus prometeu isso para você.
que nada. Foi para Israel e com uma série de condições. E assim o crente que frequenta os cultos da prosperidade recebe semanalmente uma injeção de cocaína espiritual. Está exagerando? Concorda ou sem corda? Concorda? Cocaína espiritual no sangue, fazendo que se sinta o dono do mundo. Espírito nimrodiano, luciferiano. Comigo ninguém pode, nem Deus. Porque se eu der o dízimo, se eu me vestir e falar e proceder e papapá e papapá, papapá, quem Deus é para negar o direito da minha bênção? É assim ou não é assim? É assim. Nem que seja por alguns minutos de culto, sonha com tudo que seus olhos gulosos viram as empresas de marketing anunciar na televisão. Não acabou ainda, tenha paciência. Vamos até o final? Eu vou encerrar no horário. As igrejas se transformam em ilhas da fantasia capitalista. Empresários falidos, vai vendo a lista, artistas em fim de carreira, jogadores de futebol mal-sucedidos, empregados sem qualquer qualificação, correm para as infindáveis campanhas em busca de reverter a pretensa maldição que paira sobre as suas vidas. Isso aqui é tremendo, irmãos. A sensibilidade desse artigo é impressionante. Como o escritor conseguiu captar a religião do nosso tempo. E depois de expoliados, esses tais, são devolvidos à dura realidade da vida, obrigados a encarar a rebordosa da segunda-feira, dependurados nos trens suburbanos ou numa fila burocrática. Sofrem tristes e deprimidos como os foliões do carnaval que voltam para o seu destino na madrugada da quarta-feira de cinza. Enfrentam sozinhos a dura realidade de que não são reis ou rainhas, apenas subempregados, obrigados a viverem com um salário miserável. A própria definição do que é fé vem sofrendo enormes mudanças. Antigamente, entendia-se fé como uma adesão a um conceito teológico, ou mesmo como uma habilidade sensitiva de perceber o mundo espiritual. Pessoas de fé discerniam as ações de Deus e do mundo espiritual com maior acuidade. Eram pessoas que confiavam no caráter de Deus, mesmo sem evidências que comprovassem sua palavra. Isso é fé. Sim ou não? Hoje, se entende fé como uma mera capacidade de instrumentalizar os poderes de Deus egoisticamente. Por isso, fé e cocaína se parecem muito. Por isso, fé e cocaína se parecem muito. Dão uma falsa sensação de poder e geram pessoas artificialmente, olha aí, a conformação, soberbas. Mas a ressaca tanto da cocaína como da fé pós-moderna é horrível, pois vem sempre acompanhada de depressão e engano. O tóxico religioso de hoje é sempre estimulante, por isso os novos mercadejadores da fé precisaram redefinir, inclusive a pessoa de Deus. Sabia disso? O falso evangelho prega que Deus, não o Deus das Escrituras, é um outro Deus, é um outro evangelho, é um outro espírito. Então esses mercadejadores, eles redefiniram quem Deus é. A divindade pós-moderna só existe para servir os caprichos das pessoas. Os cultos se transformaram em centros de aperfeiçoamento e aprimoramento humano. As igrejas deixaram de ser espaços para se cultuar a divindade. Especializaram-se em ensinar como manipular Deus. Como se Deus pudesse ser manipulado. Isso digo eu.
As liturgias espiritualizam as técnicas mais populares de como liberar o poder de Deus, afastar os encostos, tomar posse dos direitos, conquistar gigantes. As pessoas se aproximam de Deus cheias de direitos, vontades, acreditando que são o centro do universo e que tudo e todos lhe devem obrigações. Perde-se o estado de maravilhamento, reverência e submissão ao Eterno. Assim, o propósito de toda a atividade religiosa é homocêntrica. Queridos, isso aqui é espetacular. Tem gente que fala que só o ministério apostólico de volta à palavra prega essas verdades. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Essa atividade religiosa é homocêntrica. Ela não agrada a Deus, ela não serve a Deus, ela não cultua a Deus, ela não busca os interesses de Deus. Nunca teocêntrica. As igrejas acabam se transformando em balcões de serviços religiosos e a relação do pastor com os fiéis é a mesma do empresário com o cliente. Redobram-se os esforços de oferecer uma maior gama de atividades que agradem os clientes que se tornaram ferozes consumidores religiosos e com um nível de exigência tremenda. Acredito que a genuína mensagem do Evangelho não pode ser comparada ao ópio, como fez Marx, e nem à cocaína, como fazem os pregadores da religiosidade pós-moderna. Há mais um trecho, depois eu passo para quem tiver interesse. Eu vou acabar por aqui. Eu acho que é suficiente em relação a esse texto. Forte o texto? Muito forte. Depois eu passo para vocês. É mais um pedacinho. Eu quero acabar, queridos, falando sobre o último aspecto de escravidão do sistema babilônico. Qual foi o primeiro aspecto escravizador visto em Gênesis capítulo 11? Satanás, ele faz o quê? Isso aqui não é receba não, é conforma o homem a uma forma. Primeiro aspecto escravizador. O segundo, visto em Mateus, capítulo 4, nas tentações de Jesus, é a sedução da religião, é a sedução do próprio mundo, da glória, é a sedução da subsistência. E o terceiro, eu vou acabar após esse, vamos ver em Apocalipse, capítulo 18, versículos 10, 11, 12 e 13, queridos. E conservando de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua, o que diz a sua Bíblia? Não compra a sua mercadoria. Agora, a descrição dessa mercadoria, ou das mercadorias. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, todo o gênero de objetos de marfim, toda a qualidade de móvel, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelha, e de cavalos e de carros, de escravos e até almas humanas. O último aspecto escravizador, eu acho que esse é o mais forte, é a escravidão que se manifesta fazendo o comércio do ser humano. Mas como isso é feito, pastor? Comércio de almas humanas. Esse texto que a gente leu do irmão, isso é comércio de almas. O ser humano caído nesse sistema babilônico, ele tanto é o produto como também a moeda de troca
do sistema babilônico. As pessoas são vendidas. O apóstolo Pedro escreve na sua segunda epístola, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. No 3 ele fala que os homens maus fariam comércio de vós. O ser humano ele é vendido. Eu não me refiro ao comércio do corpo, mas eu me refiro ao comércio da alma, ao comércio dos sonhos. O que é que você quer? Me diga qual é o teu sonho. Coloca aqui no papel o teu sonho, porque Deus vai te dar, meu irmão. Deus prometeu. Afinal de contas, Deus é poderoso ou não é poderoso, pessoal? Aí vai começando a criar um pensamento, e a pessoa vai se alegrando. A cocaína espiritual vai fazendo o quê? Vai motivando, vai atiçando, e ele diz, eu posso, e eu quero. E aquela alma foi batida, foi leiloada no mercado da fé. E por um preço ínfimo, um preço banal, um preço espúrio. A troco de quê? De uma glória passageira, de dinheiro, de algo que o homem está oferecendo. É disso. A Bíblia diz que nós fomos comprados. Não com prata, não com ouro, não com vil metal, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Então, queridos, nós não podemos permitir que nossos corações, entenda isso, em nome de Jesus, sejam mercadejados pelo espírito babilônico. E eu falei que no finalzinho eu diria algo, já disse meio veladamente, mas eu quero dizer agora às claras para vocês. O espírito babilônico está em todo lugar. Inclusive, ele pode também se manifestar no meu coração. No seu coração. E nós precisamos ser libertos desse espírito babilônico. Eu vou encerrar com a leitura nesse mesmo capítulo, versículos 1 a 4. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do furor do seu vinho, da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo, fique nela, povo meu. É isso? Fique mais um bocadinho de tempo, como diz o mineiro. Fica aí, mais um pouquinho. Quando estiver bem pertinho de Jesus Cristo voltar, também ninguém sabe o dia nem a hora, você sai. O que diz a Bíblia? Retirai-vos dela, ó ímpios. Retirai-vos delas, ó aqueles que não seguem a Deus. O que está escrito na sua Bíblia aí, irmão Márcio? Povo meu, para não serdes cúmplices com os seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Para quem essa conclamação? Povo meu, povo de quem? De Deus. Significa que existem pessoas que estão em Babilônia? E se eu entendo que Babilônia não é um lugar físico, eu entendo que Babilônia pode estar no coração. Então eu entendo que retirai-vos dela, povo meu, significa que Babilônia, na verdade, deve ser retirada de dentro de mim. Amém? Vamos orar por isso. Vamos ler a palavra com essa intenção. Vamos congregar deste modo.
Vamos assumir a nossa identidade espiritual de povo de Deus, de não cativos do império das trevas, saindo, na verdade, de Babilônia, ou melhor dizendo, permitindo que a cura, a transformação, a palavra de Deus possam arrancar Babilônia de dentro dos nossos corações. E aí, de fato, nós seremos salvos. Amém, queridos?